Bom dia, irmãos e irmãs, brother and sister. Sobre o que podemos falar hoje? Que mistério se destilará sobre nossas cabeças, sobre doutrinas de salvação, também conhecido como ensinamentos da ordem, segredos do Evangelho. Vamos falar sobre revelações, ou melhor, seria experiências espirituais. Existem aparições, existe comunicação entre o mundo espiritual e este mundo, entre seres espirituais ou de outra grandeza, vamos assim dizer, seres ressurretos com nós. É possível? É possível ter esse tipo de experiência que José Smith lá atrás tinha? José Smith tinha experiência. E nós vivemos lendo a Bíblia e vendo experiência, mas essas experiências acontecem nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Será que no templo sagrado podemos ter experiências lá dentro? O que você acha? O que você acha? Elias apareceu a José Smith. Será que Elias aparece a profetas no dia de hoje? Nos dias de hoje? A resposta é sim. Aparece. E no templo podemos ter várias experiências. Dentro e fora do templo. Qualquer lugar. No meu caso, experiências acontecem quase sempre involuntária. Sim, involuntária no sentido que é como se fosse uma decisão do espiritual a se comunicar. Não é toda hora. Como se a decisão fosse do espiritual. Mas já aconteceu também de eu, por exemplo, profetizar por mim mesmo, por desejo meu, e dar muito certo. Porque revelações tem do lado de cá e de lá. O que acontece é quando um profeta profetiza, o universo conspira a favor para cumprir o que foi profetizado. Uma, pela unção que há no profeta. Vamos falar assim. A essência que há nele, a porção que há nele de Deus, tem que ser honrada. Tem que ser honrada. Eu me utilizando como teste, porque nós estamos o tempo todo testando doutrinas e testando esse tipo de coisa.
E eu já fiz a experiência. Vou testar. Vou me aproveitar e vou profetizar. E dá muito certo. Muito certo. Aí pode ser dizer, lógico que houve revelação, mas a decisão de revelar foi de iniciativa minha. Eu vou revelar, vou exercer a iniciativa e veio brotando a revelação. A iniciativa foi minha. Vou fazer. E à medida que falei vou, já veio a revelação. Uma iniciativa própria. Mas muitas das coisas que me ocorreu foi iniciativa dos céus. Como quando eu fui enchido do poder do alto. Eu estava no centro de treinamento missionário. Vou contar essa experiência para você. Como foi? Eu estava no centro de treinamento missionário, primeiro dia. Quando não me engano foi 9 de abril. 9 de abril, sei lá, não sei se foi maio ou abril, não me lembro. Muitos anos atrás. Tô velho. Há muito tempo atrás, eu tinha ido para a missão, porque fui chamado por Deus numa revelação, a qual eu já contei aqui. Eu senti a presença de Cristo, e ao sentir a presença, porque assim, eu já falei uma coisa, se eu der um passo em direção a um lugar que eu vá, os sinais lá acontecem, por causa da minha força espiritual. Os sinais lá é dado que eu estou indo para lá. Não importa o lugar. O lugar é dado. Se está vindo uma pessoa, provavelmente se eu estiver indo, vamos supor, se eu estiver indo num lugar que tiver um rival meu lá, ele vai saber. Está vindo fulano de tal, raiva já. Vai falar, o Alain está vindo, o profeta está vindo, aquela pessoa que tem força espiritual está vindo. Às vezes a pessoa não sabe, né, que eu tenho um espírito de revelação e profecia, mas ela sabe, aquela pessoa é forte, está vindo. Se é um lugar que tem uma moça, um exemplo, que simpatiza comigo, tem o seu coração inclinado a mim, um exemplo, tá? Um exemplo. Tá, eu sou casado, tá? Mas se tiver uma moça, vamos fazer um estudo aqui. Se eu estou indo para um lugar, tem uma moça lá, que tem o coração inclinado a mim, ao eu dar o primeiro passo, o coração dela bate mais rápido. Bate mais rápido, mais forte, com mais emoção. Alain, ele está vindo, estou me sentindo diferente, alguma coisa diferente, está para acontecer algo. Lógico, eu estou falando isso aí para uma reflexão, uma provocação de um pensamento, a princípio, até uma brincadeira. Eu dei um passo em direção e lá para onde eu estou indo, tem alguém inclinado, gosta de mim, vamos assim dizer, o coração bate. Está vindo Alain. Ele está vindo. Ou então se é um inimigo, um rival, assim. Inimigo eu falo é rival, tá? Rival, disputador, já sente, né? Fogo. As forças espirituais também. Está vindo ele. Um exemplo. A mesma coisa é Jesus Cristo. Deixa eu explicar para você como funciona. Quando nós sabemos que a revelação é de Jesus, falei isso para você entender como funciona. Quando Jesus dá um passo em direção de nós, só na força de intenção, tipo assim, ele está num lugar, Alain, um exemplo, na hora a gente escuta. Na hora, se ele fizer isso aqui, ó, e emitir um pensamento ali, a gente capta.
né? E eu senti, quando eu fui para a missão, a presença de Jesus. E senti, a comunicação foi, é meu mestre, é meu Senhor, não sei a ordem mais, não me lembro mais a ordem que foi. Eu senti a presença de Jesus em minha direção e eu na direção dele. Para você entender como que foi mais ou menos assim. Eu senti um certo sentimento. Eu não me lembro mais como foi assim. Eu senti um certo sentimento. Que eu falei assim, vou te contar. Vou te contar, essa experiência é muito legal. Muito legal essa experiência. Agora eu lembrei exatamente como foi. Eu senti em um retiro de carnaval que eu estava andando com alguns profetas bíblicos. E eles estavam, lógico, eu senti a presença deles espirituais, e eu caminhava com eles. Eu caminhava com eles nessa determinado local, que não era um templo, era um retiro, né? Era tipo um sítio. E eu estava caminhando com esses profetas. E nós estávamos ali, provavelmente, eu não me lembro se eram em 3, eles eram em 3, mas eu era o terceiro elemento, provavelmente eu era o terceiro elemento. Eu não me lembro exatamente, mas eram profetas, eu não consigo precisar, profetas famosos, assim, tipo, eu não me lembro mais porque já faz 24, 25 anos. Eu era o terceiro, possivelmente o terceiro elemento, e eu estava andando ali, provavelmente Elias, né? Não sei quem que era, não consigo precisar mais. E eu estava andando, eu tinha até esquecido desse episódio, quando eu senti a presença de Jesus, como que foi. E eu estava andando com esses personagens, e eles estavam conversando, e eu estava entre eles, caminhando. E eles sentindo a presença espiritual, e eu caminhava com ele, e eles conversavam entre eles, e eu acompanhando junto, e esses profetas, a qual eu sentia a presença, e eu caminhando com eles aqui, tá? Falando até a cidade, tá? Falo até a cidade de Itu. Eu estava num retiro em Itu. Aí eu senti a presença deles. Quando eu senti a presença deles, eles conversavam entre eles e eu junto. E aconteceu uma coisa, que eles não me envolveram na conversa. E havia uma conversa, mas eles não me envolviam na conversa. Tipo, dando um gelo em mim, deixando eu de escanteio, e eu entre eles. Aí eu pensei, eu me injuriei. Em vez de me engrandecer com aquela coisa toda, me identificar com aquela coisa toda, os profetas, né, aquela coisa toda, mensageiros, não vou nem falar mensageiros, porque eu estava entre eles. Eram 2, 3 profetas, eu não me lembro. Provavelmente, sei lá quem que era, não me lembro mais, a memória não me ajuda mais. Aí eu me injuriei com tipo uma raiva, em vez de me, que bom, estou entre os profetas, né? Eu tive uma raiva interior muito forte, né? Esses não querem me envolver, então vamos falar assim, né? Tipo assim, vai pra, tipo, eu falei mais ou menos assim, com força, tá? Uma força de expressão, vai pra merda, entendeu? Não? Tipo assim, eu caminhando com esses profetas, esses seres celestiais, que não me envolveu, não me tipo assim, eu estava junto, mas não me envolveu, eu me senti injuriado com aquilo, né? Eu falei, vá pra merda, eu prefiro falar com Jesus Cristo. E aquela raiva, aquele ódio, aquela raiva por estar sendo ignorado, eu dei um passo, no máximo 2, com essa raiva, com esse ódio, essa injúria, como se eu fosse afrontado em minha dignidade,
Tipo assim, vai pra merda, cara. Não estão me envolvendo, colocaram eu de escanteio. Entendeu? Imagina você, eu já tive essa experiência, às vezes andar 2, 3 missionários. Quando é 2, você sempre é envolvido na conversa, porque o cara vai falar com quem? Só restou você, fala com você. Mas imagine 3 missionários andando, sempre um fica de escanteio. Sempre um fica de escanteio. E eu me senti de escanteio, e aquilo me gerou uma raiva, um ódio violento. Entendeu, não? Porque tem alguma coisa que eu tenho, às vezes, é raiva. É raiva. Se é pecado, eu não sei. Aí eu indignado com essa raiva, eu dei um passo. Eu sou mais conversar com Jesus Cristo. Foi mais ou menos assim, aquele raiva. Eu prefiro conversar com Jesus Cristo. Vai pra merda esses caras aqui. Entendeu? Não? Eu nem raciocinei direito assim, o que estava acontecendo. Eu só pensei isso. Vai pra merda, cara. Eu prefiro falar com Jesus. Prefiro falar com Jesus, tipo assim, não fosse eu orar para Jesus. Tipo, prefiro falar com Jesus, deixar esses caras aqui, me sentir excluído. Vamos falar assim, quem já sentiu um sentimento de excluído, eu me senti desses profetas. E aí eu falei, eu prefiro falar com Jesus. E dei um passo muito firme, muito firme, muito firme. Não muito exageradamente, mas com uma certa firmeza de ódio, de raiva, porque estava sendo excluído. Aí naquele passo que eu dei, eu já senti a presença, e de quem? De quem? A presença, aquele impacto de presença espiritual, senti a presença de Jesus Cristo. Foi assim. Quando eu senti a presença de Jesus Cristo, depois nós voltamos na história do CTM. Quando eu senti a presença de Jesus Cristo, veio aquela comunicação e aquela clareza de ideia que ocorre com as revelações. E a revelação foi, é meu mestre, é meu Senhor. Como numa outra ocasião, numa outra experiência, a comunicação veio que era meu amigo, Jesus Cristo. Então eu tenho a revelação que Jesus Cristo é meu mestre, que Jesus Cristo é meu Senhor e que Jesus Cristo é meu amigo. Tá. Nessa ocasião, a revelação foi Jesus Cristo é meu mestre, Jesus Cristo é meu Senhor. Foi até muito interessante, porque eu estudava coisas que pessoas poderiam ter mestres espirituais. Eu estudava junto com outros grupos, ao qual eu cheguei a pesquisar, me assentaram entre os estudiosos, e esses estudiosos tinham por mestres, outros mestres. Na ocasião eu fiquei, nossa, cara, meu mestre é o Jesus Cristo. Meu mestre, eu fiquei super surpreso, super feliz, porque eu já me senti diferente. Pô, o meu mestre é o próprio Jesus Cristo, cara. Os caras lá, não sei aonde, procuram outros tipos de mestre. E meu mestre, no caso, foi dado a revelação, e por revelação, que era Jesus Cristo, eu senti a presença do Mestre Jesus Cristo. Junto com aquela presença, também veio a comunicação que havia chegado a hora. E lógico, naquela negócio de pensamento, ao mesmo tempo que eu sentia a presença, depois eu troquei os pensamentos ali, aí eu já vi aquela presença já um pouco mais distante, mas que havia vindo uma comunicação conjunta, que havia chegado a hora. Aí eu sabendo que aquilo poderia ser um momento especial, que eu tinha que aproveitar aquele momento, eu perguntei, mas a hora do quê? A hora do quê? Aí veio a comunicação na minha mente, que havia chegado a hora de minha missão. De fato, foi assim que foi o meu chamado. Já contei essa história de forma fragmentada em outro episódio, em outra vídeo da playlist. E assim, preparei meu material e mandei meu chamado, Eu fui fazer missão no Rio Grande do Sul.
Chegando no CTM, no Centro de Treinamento Missionário, aqui em São Paulo, Casa Verde, quando não me engano é o CTM, fica lá no bairro Casa Verde, próximo do Praise Center. Lá do prédio dá para ver o Praise Center. Lá perto da Barra Funda. Aí lá em cima, parece que é nono andar, não sei. Parece que eu estava no nono andar, não me lembro o andar. Cheguei com a mala, assim, eu estava chegando para ser treinado no centro de treinamento, antes de ir para o estado do Rio Grande do Sul. Aí eu olhei pela vidraça, vi os missionários lá embaixo estudando ali no pátio, tem tipo uma praça ali, sendo estudados, os missionários estudando. Aí veio um sentimento em mim, de, assim, eu olhei lá embaixo e vi os missionários, e veio um sentimento assim que eles eram tipo uns anjos, né? Pessoas boas, eram tipo uns anjos, né? E que eu não era, né? Eu me senti mal, me senti altamente triste, né? Porque eu sabia que não era assim um anjo, um cara assim. Eu senti isso, senti triste, mal. Eu olhei lá para baixo e estavam lá os missionários estudando, né, com aquele livretinho que tinha que estudar. Eram 6 mensagens, né? Eles estudavam 6 mensagens, tinha que decorar. E eu lá de cima olhei, lá na praça, um monte, cada um indo para um lado, aquele negocinho estudando, aquela apostila. E eu mal, triste, muito triste. Aí eu estava ali, cumprindo um chamado espiritual. Aí eu falei para mim mesmo, eu falei para Deus, né? Falei para Jesus, tá bom, eis-me aqui. E dei 1, 2, 3 passos para frente, assim. Esquecendo a vidraça, a janela que eu estava olhando lá para baixo. Eu estava lá em cima, olhando lá para baixo. Esquecendo a janela, eu dei 2, 3 passos para frente, assim. Depois de um sentimento de profunda tristeza, profundo exame interior, profunda tristeza, sentindo indigno. Quando eu dei 2, 3 passos, aconteceu algo. Depois que eu falei, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Depois de um sentimento totalmente triste, ao ter dado uns 2, 3 passos, um passo, não me lembro, aconteceu algo comigo. Eu senti um poder do alto que me encheu o corpo inteiro. Veio do alto, foi me enchendo como se enche uma garrafa. Encheu o corpo inteiro. Como se fosse encher uma garrafa quando ela se transborda. Você enche assim numa torneira e abre com tudo. Aquela garrafa enche com toda a força, rapidez e até o topo da cabeça. Aconteceu isso comigo. O poder do alto. Fui enchido do poder do alto. Eu não sei se eu tive a ideia de voltar na janela e olhar, porque eu tinha dado 1, 2, 3 passos, não me lembro, depois do sentimento triste. Aí eu me enchi do alto. Aí eu não sei se veio uma comunicação na mente, volte e olhe novamente. Ou eu, depois disso, voltei e olhei. Provavelmente veio uma mensagem. Possivelmente, eu não me recordo. Olhe novamente. Aí eu estava ali perto, assim, 2, 3 passos, um passo, sei lá. Aí eu dei um passo, às vezes até assim, quando a gente dá aquele passo de ré, assim, sabe? Você nem desvira para voltar, né? Você dá aquele passo de volta, assim. Aí eu olhei para baixo e via que eu já estava diferente, que eu era diferente já. Que já havia a mudança. E que eu era como um deles, bom assim dizer. Foi a impressão, foi a comunicação que veio à mente. Agora, eu sou como um deles. Que eu estava cheio do poder,
do alto. Então, essa foi duas experiências que eu tive. A primeira, que eu tinha até esquecido, que antes de Jesus ter falado comigo, né, eu senti a presença de Jesus. Eu tinha caminhado com profetas e que, injuriado, fui me afastei dele e senti a presença de Cristo. E depois essa situação, que lá no CTM, Centro de Treinamento, eu senti triste e que depois eu fui cheio do poder do alto, depois de ter falado, eis-me aqui. Lembrando, na ocasião, dos profetas que falavam, eis-me aqui, eis-me aqui. Você sabe que tem várias passagens bíblicas que o profeta, ele fala, eis-me aqui, Senhor. Quando Jesus tem uma necessidade, às vezes é anunciado assim aos profetas, eis-me aqui, os líderes, né, os homens de Deus, eis-me aqui, né? Como a gente já sabe, né, a história quando o plano de salvação foi escolhido, Jesus falou, eis-me aqui, e teve segundos, terceiros, quartos, que foi falando, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Né? E na ocasião, no CTM, eu tive esse pensamento. Eis-me aqui, depois de uma profunda tristeza e decepção comigo mesmo. Depois de uma profunda tristeza, de análise, né, de mentalidade, de comportamento, de tudo. Eis-me aqui, eu disse, e fui enchido do poder do alto, até o topo da cabeça. Assim foi minha experiência do ter sido, e esse poder caminha comigo até hoje. Comigo até hoje, esse poder está comigo. Foi enchido e permaneceu comigo, o poder. Mesmo depois da missão, nunca saiu, está comigo. Eu tenho o poder. A moda antiga, poder do alto. Na Bíblia fala muito sobre isso, nos livros, escrituras sagradas, né? Ser enchidos do poder do alto. Eu fui enchido do poder do alto, como se enche uma garrafa. Mas eu tenho outras experiências para falar. Inclusive lá no templo, experiências interessantes, né? Lógico que precisa ser descodificado, até eu tenho que descodificar, né? Porque as coisas acontecem e às vezes a gente não consegue descodificar, porque há sempre, às vezes, uma espécie de interrogação, um código a ser decifrado. As coisas quando acontecem, como às vezes no templo e fora do templo, porque as coisas acontecem tanto no templo como fora do templo. Você vê, eu estou falando de duas experiências que ocorreu fora do templo, uma no CTM e outra aqui num retiro, né? Num retiro, tá? Vou falar de outras experiências. Você acabou de falar com Alan Rodrigues em a playlist Doutrinas de Salvação. Alan Rodrigues, o profeta, o homem de Deus, aquele que é chamado por Deus por revelação e profecia, tem o espírito de profecia e revelação. Aquele que é chamado por Cristo é ministro de Jesus Cristo. Existe ministro do Evangelho, existe ministro de Jesus Cristo. Eu sou um profeta vidente e revelador. Vidente e revelador. Chamado por Cristo, ministro de Jesus Cristo. Meu mestre e Senhor. Sou um missionário de Jesus Cristo. Você acabou de falar com Alan Rodrigues, o profeta, o missionário, o pregador, o ministro de Jesus Cristo, o Elias, o dos últimos dias, Alan Rodrigues, em a playlist Doutrinas de Salvação. Voltamos com outro vídeo, ou nos encontramos aqui, ou aí, ou em um outro lugar, quem sabe até presencialmente, ou
remotamente em um outro vídeo. Alan Rodrigues.